Hoje damos início a mais uma videoaula, dessa vez aprofundando os conceitos de cerimonial, protocolo e etiqueta e a interlocução, a interrelação entre esses três conceitos, né, que envolvem eventos públicos e festas, eventos solenes e festas públicas, né? Como diz a definição, cerimonial é um conjunto de formalidades que devem ser seguidas pelas autoridades em eventos solenes ou festas públicas. Que eventos solenes seriam esses? A posse de um reitor é um evento solene, a colação de grau ou certificação, que é o caso de vocês do curso técnico, que não colam grau e sim são certificados. Então, isso são eventos solenes. E festas públicas, como, por exemplo, a posse de um presidente, que além de ser um evento solene, também é uma festa pública, né? Em algumas partes dela, um casamento, entre outras festas públicas que precisam ser regidas pela a lei, o decreto, né, que organiza o cerimonial público, certo? No caso, o casamento seria, dependendo, né, da situação, seria uma solenidade pública, entretanto, regido não pelo cerimonial público, mas sim pelo cerimonial específico para eventos religiosos. Como é a atuação do serviço de cerimonial? O mesmo atua fazendo-se obedecer às precedências entre autoridades em um evento e também no planejamento do discurso, dos lugares de honra, das placas comemorativas. Essas são as diversas situações, certo? Da visitas de delegações estrangeiras ou não, visita de autoridades, condecorações, congressos, assinaturas de atos, homenagens, dentre outras. Pronto, condecorações. O governo britânico, né, ele costuma muito fazer essas condecorações. Então, em outros governos também, mas é muito claro o quanto que o governo britânico faz isso. Por exemplo, em homenagem, né, passa a pessoa a ser parte da corte, simbolicamente. Então, são essas questões. Como também pode deixar de fazer parte, né? Como aconteceu agora com o príncipe Charles, né? E a sua esposa. Então, o Williams, agora estou confusa nisso. Então, vamos lá. Ao cerimonial, cabe o quê? Definir diversos procedimentos a serem cumpridos em um evento, como entrega de uma condecoração. Então, o que seria essa condecoração? Gostaria que vocês pesquisassem. Eu dei um exemplo, mas eu gostaria que vocês trouxessem outros exemplos. Vocês anotassem aí e depois compartilhassem lá no Classroom, tá ok? Certo? Então, vamos adiante. Adelante. Protocolo é um conjunto de formalidades determinada pela ordem hierárquica entre as autoridades. Qual é a lei que rege o cerimonial público brasileiro? Vocês sabem? Já acessaram lá no nosso Google Classroom? A lei já está disponível para vocês. É super importante, vocês não precisam decorar. Entretanto, precisam saber o que ela traz em seus artigos, né? Quais são essas recomendações? Nela, quais são as informações mais relevantes? Então, a gente não precisa decorar, mas a gente precisa conhecer, porque senão como é que a gente vai, quando necessário, ir atrás dessas informações? O que devemos conhecer sobre esta lei? É isso. E qual é essa lei mesmo? Lei de Cerimonial Público. Na verdade, é um decreto de 1972, né? O decreto 70.274. A gente chama de lei, né? Mas é um decreto, certo? Então, as pessoas podem obedecer ou não, né? Por ser um decreto, mas em eventos públicos todos obedecem. Todos seguem essas recomendações do decreto, né? De 1972. Certo? Então, olha só, protocolo determina a posição em que os governadores ou seus representantes se estabelecem em eventos oficiais. O cerimonial e o protocolo orientam
quanto às regras formais que devem ser seguidas nas solenidades oficiais para garantir o respeito à hierarquia entre as autoridades presentes. Isso é muito importante. Como a professora Ana Luísa já cifrou, já falou, já mencionou no nosso encontro passado, ela disse que por conta, né, da não obediência, né, da não levar em consideração essa hierarquia, já gerou briga, já gerou morte. Ela deu até um exemplo lá de João Pessoa, né, uma ocasião que isso aconteceu, porque a pessoa se sente mais importante do que a outra e vê que naquela ocasião ela não foi levada em consideração essa importância hierárquica, que para muitos isso é besteira, mas em relação ao cerimonial público, a eventos públicos, solenidades públicas, é muito importante que a gente tenha conhecimento sobre esses fatos, né? Então, vejam só, vocês vão analisar 3 situações a seguir, e vocês vão anotar essas regrinhas, né? Vão anotar para vocês como seria essa formação de mesa diretiva. E depois, no próximo videoaula, eu vou falar sobre formação de mesas e vocês vão confirmar se acertaram ou se não, né? Se ainda estão no caminho do aprendizado nesse sentido de formação de mesa, dessa hierarquia, desse protocolo para a composição de mesa, certo? E as situações são as seguintes, né? As 3 situações: posse do reitor, do nosso reitor eleito, cerimônia de colação de grau e diplomação dos vereadores eleitos. Na posse do reitor, quem estarão presentes? A governadora do estado do Rio Grande do Norte, o prefeito de Natal, 2 vereadores, os diretores dos campos de Cidade Alta e de o Campo Central. Como vocês montariam essa mesa? Quem estariam presentes se o evento fosse de forma presencial? E no virtual, como dá para fazer isso? Cerimônia de colação de grau. Isso aqui eu trouxe um exemplo do curso de turismo, né? Então, estariam o representante do reitor e não o reitor, o diretor do campus, a diretora de ensino, o coordenador do curso, o professor homenageado. Como vocês montariam essa mesa? Quem teria precedência sobre quem? Diplomação dos vereadores eleitos. O prefeito, um deputado estadual, um ministro de estado, um senador do estado da Paraíba, não é do estado do Rio Grande do Norte, presidente da Câmara e o decano da Câmara de Vereadores. Decano é aquela pessoa mais antiga lá do lugar, né? Ele é o mais velho e o mais antigo, certo? Então, além dos 5 dos vereadores que serão empossados. Como vocês montariam essa mesa diretiva? Me falem aí, anotem e depois compartilhem essas informações, tá bom? O próximo item aqui é bom saber. É bom saber sobre o quê? As pessoas que estão envolvidas com a organização de eventos devem ter um bom conhecimento sobre esse assunto. Por quê? Quando a gente não tem conhecimento, não necessariamente a gente precisa decorar, por exemplo, a lei, mas a gente precisa ter conhecimento. Por isso que eu disse que é bom lá vocês acessarem a lei, que já está disponível lá, o decreto, na verdade, né, para ter conhecimento. Existem também algumas especificidades, não deixando de levar em consideração a lei maior, que é esse decreto-lei de 1972 do governo federal, mas existem especificidades para cada lugar. Por exemplo, eu vou compartilhar com vocês um material que é específico da rede federal. Então, é importante conhecer também. Quando se trata de eventos de cunho oficial, no entanto, os profissionais do governo que cuidam desse assunto fornecerão as informações necessárias. Não só do governo, mas, por exemplo, tem o cerimonial do campus Canguaretama. E esse cerimonial do campus Canguaretama foi convidado para realizar um evento no Campo Central. O Campo Central tem lá o grupo de cerimonialistas que estão regidos pela reitoria. A gente vai dever obediência a quem? A gente vai seguir as normas e orientações de quem? De Canguaretama ou do Campo Central? Do Campo Central. E o Campo Central está regido pela reitoria, né? Então, a gente vai seguir as orientações do mestre de cerimônia da reitoria, certo? Então, é isso que acontece com relação de estados para o governo federal.
Como foi, por exemplo, no evento que a gente organizou da agricultura familiar, o Simpósio Internacional da Agricultura Familiar em João Pessoa, que aconteceu em 2018. Nós estávamos organizando isso através de um PAC, uma TED, Termo de Ajuste, alguma coisa assim, de descentralização. Então, assim, a gente recebeu um recurso do governo federal através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, e aí, na verdade, que já tinha passado essa secretaria, né, de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, e a gente estava organizando o evento para eles. Então, executando, né? Aí, o cerimonial deles, né, lá do governo federal, veio para poder orientar o nosso cerimonial, que estava sendo coordenado pela professora Ana Luísa. E ainda tinha o cerimonial da reitoria, que também estava presente, pois o reitor estava presente. Então, assim, a gente seguiu as orientações sempre do superior, do governo, lá do DF, né, do Ministério, depois da reitoria, através dessa cerimonialista da reitoria, e também a forma de fazer, de pensar e planejar da professora Ana Luísa como cerimonialista daquele evento, certo? Então, são essas observações. Então, gostaria que vocês me respondessem uma coisa. Cerimonial e protocolo é o mesmo que etiqueta? O que vocês acham? Acham que sim? Acham que não? Então, etiqueta é um conjunto de normas, usos e costumes que regulamentam a vida social. A gente já viu isso no nosso primeiro encontro, não foi? Sendo aplicada em quaisquer situações, né? Para além destas, como banquete, casamentos, traje. Então, vou colocar um espaçozinho lá no Google Class para vocês colocarem quais outras situações. Por exemplo, etiqueta a, em um carro, automóveis, etiqueta, por exemplo, a mesa, etiqueta em solenidades, em várias situações. Então, nós vamos trabalhar cada situação dessa, tá bom? Mas eu gostaria que vocês pesquisassem e colocassem lá no chat, ok? Então, a seguir, os serviços de cerimonial atuam em conjunto com as regras de etiqueta, que podem ser observadas nas seguintes situações: citações, uso de palavras, composição de mesas, formas de tratamento das autoridades, que é muito importante. Então, são coisas que vocês podem pesquisar e aprofundar o conhecimento a esse respeito. Inclusive, no nosso Google Class tem muitos assuntos a esse respeito, artigos, textos que falam e aprofundam essas questões. Certo? As normas de cerimonial público e ordem de precedência constam no decreto, como eu já tinha dito anteriormente, 70.274, de 9 de março de 1972. O decreto em vigor sobre este assunto foi complementado em alguns dos seus artigos para acompanhar situações novas que surgiram. Investiguem quais foram essas novas situações. Também é mais uma atividade de investigação para vocês, certo? Uma outra observação que eu já tinha feito em slides anteriores é o seguinte: os estados também possuem legislação própria, certo? Sobre as normas de cerimonial público, respeitando a lei federal, como deu o exemplo lá do evento Simpósio Internacional da Agricultura Familiar, que aconteceu em João Pessoa, organizado por mim e pela professora Ana Luísa Tito. Então, vamos falar um pouquinho sobre os convites para esses eventos, para essas cerimônias. Certo? Convite. Aqui é um exemplo do convite que eu recebi para participar desse evento NutriCo, organizado pelo projeto de extensão da professora Darlene Fontes. O convite deve ter o quê? Deve ser enviado com antecedência para não haver sobreposição de eventos, e também a pessoa que você deseja convidar diga que não pode ir porque ela já tem um compromisso com outro evento. Então, é interessante que, pelo menos com 15 dias de antecedência, esse convite possa ser emitido, possa ser direcionado à pessoa que vai ser convidada, né? Deve conter o nome do evento, o local, dia e hora, e traje recomendado. Para todo evento a gente precisa recomendar trajes? Não, né? Mas para alguns eventos sim, ok?
Quais são, então, existem alguns tipos de convites? Existem, eu vou trazer 3 tipos de convites para vocês. Por exemplo, convite pessoal, é aquele que a gente faz olhando para a pessoa, ligando, falando diretamente com a pessoa que eu quero convidar. Tem um convite virtual, que foi esse que eu recebi do Nutricor, né? A gente manda através das redes sociais, do Instagram, pode ser, ou pode ser, se for bastante informal, né? A gente usa essa forma do convite virtual. E nessa situação que hoje nós temos dos eventos híbridos, das atividades realizadas em casa, então a gente pode mandar um convite formal de forma virtual. E tem os convites impressos, que são aqueles mais com mais pompas, né? A gente quer deixar também registrado esse momento, que a pessoa guarda as lembranças. Então, aí, levar em consideração todas essas questões e você vai enviar por correio. Então, 15 dias só não é suficiente. Hoje em dia, com a questão da pandemia, os correios estão demorando muito. Também não só isso, mas a questão da greve última agora dos correios está demorando muito as correspondências chegarem. Então, é necessário mandar com um pouco mais de antecedência, se você quer que aquele convidado se planeje para participar do seu evento, certo? Então, o nosso videoaula vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham aprofundado um pouquinho mais o conhecimento sobre esse tema. Na nossa próxima videoaula, nós vamos falar sobre sessão de abertura, composição de mesa, homenagem, sessão de encerramento e colocação de bandeiras. Até breve. Espero que todos esses conhecimentos estejam um pouquinho mais aprofundados, né, para o nosso aprendizado, o processo de ensino e aprendizado, ok? Até breve.